100 dias de leitura hoje da palavra. E hoje vai ser com chimarrão, não com café. Por quê? Porque eu quero? Não, mentira. De tarde, normalmente eu tomo chimarrão, o café fica só para de manhã. Então, seguimos em Judite. Os judeus preparam-se para a guerra. Ouvindo isto, os israelitas de Judá ficaram muito alarmados com a aproximação de Holofernes. O medo e o terror apoderou-se deles. Temendo que ele fizesse a Jerusalém e ao templo do Senhor o mesmo que ele fizera às outras cidades e aos seus templos, mandaram mensageiros por toda Samaria e seus arredores até Jericó e ocuparam todos os cumes dos montes. Cercaram de muros todas as suas cidades e prepararam trigo para poderem sustentar o combate. De seu lado, o sumo sacerdote, ele assim escreveu a todos os que habitavam defronte de Esdrelon, que está fronteira à grande planície vizinha de Dotaim, e a todos os das terras pelas quais haviam passagem, pedindo-lhes que ocupassem as vertentes montanhosas que davam acesso a Jerusalém, e que pusessem guarnições nos desfiladeiros por onde se pudesse passar. Os israelitas executaram todas as ordens de Eliacim, sacerdote do Senhor. De tarde tem mais barulho aqui também. Vamos lá. Todo o povo orou fervorosamente ao Senhor, humilharam suas almas com jejum e orações, eles e suas mulheres. Os sacerdotes vestiram-se de cilício, as crianças prostraram-se diante do templo do Senhor, e cobriu-se o altar do Senhor com um cilício. Unidos de coração e de alma, clamaram ao Senhor que não entregasse seus filhos à rapina do vencedor, suas mulheres à devassidão, suas cidades ao extermínio, seu templo à profanação, e não permitisse que eles próprios se tornassem o opróbrio das nações pagãs. Ele, assim, sumo sacerdote do Senhor, percorreu então todo o país de Israel e falou ao povo nestes termos: estais certos de que o Senhor nos ouvirá, se perseverardes, jejuando e orando em sua presença. Lembrai-vos de Moisés, servo do Senhor, Amaleque, que confiava em suas forças, em seu poder, em seu exército, em seus escudos, em seus carros e cavalheiros. Foi derrotado por ele não com a força das armas, mas com o poder da santa oração. Isto mesmo acontecerá a todos os inimigos de Israel, se perseverardes na obra que começastes. Com tais exortações, os israelitas puseram-se a orar diante do Senhor. Mesmo aqueles que ofereciam holocaustos ao Senhor, faziam-no revestidos de sacos e com a cabeça coberta de cinzas, e todos rogavam a Deus de todo o seu coração que visitasse o povo de Israel. Aquior elogia Israel. Número 5. Holofernes, marechal do exército assírio, foi avisado de que os israelitas se dispunham à resistência e que haviam bloqueado as passagens dos montes. Explodiu então a sua cólera e, de cheio de furor, convocou os príncipes de Moabe e os generais dos amonitas e disse-lhes: dizei-me quem é este povo que ocupa as montanhas, quais as suas cidades, a sua força, o seu número, qual o poder e o efetivo de seu exército, quem é o seu chefe e por que motivo foram eles os únicos dentre todos os povos do Oriente que nos desprezaram, recusando-se a sair ao nosso encontro para receber-nos pacificamente. Aquior, chefe dos amonitas, respondeu-lhes: meu senhor, se te dignas ouvir-me, dir-te-ei a verdade acerca deste povo que habita nos montes, e nenhuma mentira sairá de minha boca. Este povo é da raça dos caldeus, habitou primeiramente na Mesopotâmia, porque recusavam seguir os deuses de seus pais que estavam na Caldeia.
abandonaram os ritos de seus ancestrais que honravam múltiplas divindades e passaram a adorar o Deus único do céu, o qual lhes ordenou que saíssem daquele país e fossem estabelecer-se na terra de Canaã. Depois disso sobreveio a toda a terra uma grande fome, e desceram ao Egito, onde durante 400 anos multiplicaram-se de tal forma que se tornaram uma multidão inumerável. Oprimidos pelo rei do Egito e obrigados a trabalhar na fabricação de tijolos e de argamassa para a construção de suas cidades, clamaram ao seu senhor, e esse feriu toda a terra do Egito com vários flagelos. A praga cessou quando os egípcios nos expulsaram de sua terra, mas quiseram retomá-los para sujeitá-los de novo à escravidão. Eles fugiram, o Deus do céu abriu-lhes o mar, de tal modo que as águas tornaram-se de cada lado sólidas, como um muro, e eles atravessaram a pé enxutos pelo fundo do mar. Entretanto, vindo em sua perseguição, o inumerável exército de egípcios foi de tal forma envolvido pelas águas que não escapou um sequer que pudesse contar à posteridade do acontecimento. Ao sair do Mar Vermelho, ocuparam os desertos do Monte Sinai, onde nunca homem algum pôde habitar, nem um ser humano se fixar. Ali tornaram-lhes doces e potáveis as fontes amargas, e por espaço de 40 anos receberam um alimento vindo do céu. Por toda a parte onde entraram, sem arco e sem flecha, sem escudos e sem espada, Deus combateu por eles e venceu. Ninguém jamais pôde insultar esse povo, a não ser quando ele se afastou do culto do Senhor seu Deus. Mas sempre que ao lado de seu Deus eles adoravam um ao outro, logo eram entregues à pilhagem, à espada e à vergonha. E todas as vezes que se arrependiam de ter abandonado o culto de seu Deus, o Deus do céu dava-lhe força para resistir. Finalmente derrotaram os reis cananeus, jebuseus, ferezeus, heteus, heveus, amorreus e todos os valentes de Ezebom, e tomaram posse de suas terras e suas cidades. Enquanto não pecavam na presença de seu Deus, eram bem-sucedidos, porque o seu Deus odeia a iniquidade. Há alguns anos, com efeito, tornou-se afastado da via em que Deus lhes ordenara caminhar, foram derrotados nos combates contra várias nações e muito dentre deles levados para o cativeiro. Mas converteram-se de novo ao Senhor, seu Deus, e depois dessa dispersão acharam-se reunidos desde há pouco, retomaram a posse de suas montanhas de Jerusalém, onde está o seu santuário. Agora, pois, meu Senhor, informa-te se este povo cometeu alguma iniquidade na presença de seu Deus, então subamos e o ataquemos. Porque se o Deus os entregará nas tuas mãos, e ficarão sujeitos ao teu poder. Mas, se esse povo não está marchando de nenhuma ofensa para com o seu Deus, não o poderemos enfrentar, porque o seu Deus o defenderá e seremos opróbrio de toda a terra. Calando-se Aquior, todos os grandes de Holofernes se indignaram e o queriam matar. E diziam entre si: quem é esse homem que pretende que os israelitas podem resistir ao exército do rei Nabucodonosor e ao seu exército, sendo eles homens sem armas, sem força e ignorantes da estratégia? Para mostrarmos a Aquior que ele nos engana, vamos às montanhas e quando tivermos capturados os seus príncipes, passá-lo-emos com eles no fio da espada. É preciso que toda a nação saiba que Nabucodonosor é o Deus da terra e que não há outro fora dele. Aquior, banido por Holofernes. 6. A estas palavras, Holofernes encolerizou-se e disse a Aquior: já que nos predisseste que a nação de Israel será defendida por seu Deus, vou mostrar-te que não há outro Deus fora de Nabucodonosor. Quando os tivermos ferido a todos como um só homem, perceberás tu também com eles perecerás tu também com eles pela espada dos assírios, e todo Israel desaparecerá contigo. Assim, aprenderás que Nabucodonosor é o Senhor de toda a terra. A espada de seus soldados entrar-te-á pelos flancos, e cairás transpassado no meio dos feridos de Israel. Não respirarás mais, senão para ser exterminado com eles. Se crês na verdade de tua profecia, não desanimes. Muda a palidez de tua face, se pensas que minhas palavras não se podem realizar.
e para que saibas que terás a mesma sorte que eles, serás desde já associado a este povo, a fim de sofreres com eles os golpes da minha vingança, quando minha espada infligir-lhes o castigo que merecem. Então Holofernes ordenou aos seus homens que prendessem Aquior e o levassem a Betúlia para entregá-lo nas mãos dos israelitas. Os escravos de Holofernes tomaram-no e se foram através da planície. Ao se aproximarem dos montes, porém, saíram contra eles os atiradores de Funda, e eles desviaram-se para os lados da montanha, onde ataram Aquior a uma árvore pelas mãos e pés. Abandonaram-no ali amarrado e voltaram para o seu senhor. Ora, os israelitas que desciam de Betúlia encontraram-no e soltaram-no. Levaram-no para a cidade. Puseram-no no meio do povo e perguntaram-lhe o motivo por que os assírios o deixaram amarrado. Naquele tempo, Betúlia era governada por Osias, filho de Mica, da tribo de Simeão, e por Carme, também chamado Gotoniel. Estando no meio dos anciões, e em presença de todo o povo, Aquior contou tudo o que tinha respondido quando Holofernes o interrogara, e como a gente de Holofernes o quis matar por ele ter falado assim. E como Holofernes, encolarizado, ordenou que ele fosse, por esse motivo, entregue aos israelitas, a fim de que, após a vitória sobre eles, ele fizesse perecer também Aquior com diversos suplícios, porque ele dissera que Deus do céu era defensor de Israel. Após esta narração de Aquior, todo o povo se prostrou com o rosto no chão, por terra, em adoração diante do Senhor, e todos, unidos de coração, oraram ao Senhor com gemidos e prantos. Senhor, disseram eles, Deus do céu e da terra, vede o seu orgulho e olhai para a nossa humilhação. Lançai os vossos olhos sobre os vossos fiéis, mostrai que não abandonais aquele que confia em vós, mas que humilhais os que presumem a si mesmos e se gloriam do seu poder. Acabada a lamentação e terminada a prece do povo, que durou um dia todo, encorajaram Aquior, dizendo: O Deus de nossos pais, cujo poder proclamaste, conceder-te-á a recompensa de ver tu a ruína deles. Quando o Senhor nosso Deus tiver livrado os seus servos, que ele seja também contigo no meio de nós, a fim de que viva tu e os teus conosco, como for do teu agrado. Então Osias, despedida a assembleia, recebeu Aquior em sua casa e ofereceu-lhe uma grande ceia. E foram convidados a ela todos os anciões, pois já tinham terminado o jejum e comeram juntos alegremente. Depois foi convocado todo o povo e oraram durante toda a noite no lugar onde estavam reunidos, pedindo socorro ao Deus de Israel. Vitória do povo judeu. Cerco de Betúlia. 7. No dia seguinte, Holofernes ordenou às suas tropas que tomassem de assalto Betúlia. Havia 120.000 soldados da infantaria e 22.000 cavaleiros, além dos homens de arma que tinham aprisionado e dos jovens que tinham levado das províncias e das cidades. Prepararam-se todos para combate contra os israelitas e partiram pela encosta da montanha até o cume que olha para Dotaim, desde o lugar chamado Belma até Quelmon, que está fronteiro a Esdrelon. Quando os israelitas viram aquela multidão, prostraram-se por terra e cobriram de cinzas as suas cabeças, orando em comum ao Deus de Israel para que fizesse misericórdia ao seu povo. Tomando então as suas armas de guerra, prostraram-se nos lugares em que caminhos estreitos conduziam as passagens entre os montes, e ali montaram guarda noite e dia. Entretanto, ao fazer uma ronda pelos arredores, Holofernes descobriu ao sul da cidade a fonte que abastecia por meio de um aqueduto e mandou cortá-lo. Havia, entretanto, não longe dos muros, algumas fontes, aonde iam furtivamente os sitiados buscar água, mas para aliviar um pouco a sede, que para beber. Então os amonitas e os moabitas foram dizer a Holofernes: os israelitas não confiam nem nas lanças nem nas flechas, mas são defendidos
pelas montanhas e sua verdadeira força são as colinas escarpadas. Para que os possa vencer sem combate, põe guardas às fontes para não buscarem água ali, e os matarei sem golpes de espada, ou, pelo menos, esgotado pela sede. Entregarão a cidade a qual, por estar sitiada nas montanhas, julgavam inexpugnável. Essa sugestão agradou a Holofernes e aos seus oficiais, e ele mandou que cada fonte fosse vigiada por um contingente de 100 homens. Passados 20 dias de guarda, secaram-se as fontes e os poços de Betúlia, e os habitantes que recebiam cotidianamente a sua medida de água não a tiveram mais, nem sequer para um dia. Então reuniram-se todos os homens, mulheres, jovens e crianças ao redor de Uzias e disseram-lhe a uma voz: Deus seja juiz entre nós e ti, pois, recusando negociar a paz com os assírios, atraíste a desgraça sobre nós e por isso entregou-nos Deus nas suas mãos. Também por isso não há quem nos socorra, estando nós aos seus olhos esgotados pela sede. Agora, pois, reúne todos os que estão na cidade e entregamo-nos espontaneamente aos homens de Holofernes. É melhor que bendigamos a Deus no cativeiro vivos do que morrer vergonhosamente diante de todos os homens, vendo morrer sob os nossos olhos nossas mulheres e nossos filhos. O céu e a terra não são testemunhas, assim como o Deus de nossos pais, que toma vingança de nossos pecados, entrega sem demora a cidade ao exército de Holofernes, para que o fio da espada abrevie o nosso fim, retardando pelo ardor da sede. Tendo eles assim falado, levantou-se um grande pranto e gritos lanceantes na assembleia, e a sua voz elevou-se para Deus durante várias horas. Pecamos, diziam eles, nós e nossos pais, cometemos a injustiça e a iniquidade. Vós que sois bom, tende piedade de nós. Ou então, que vossos castigos tomem vingança de nossas iniquidades. Mas não entregueis os que vos invocam a um povo que vos não conhece, para que se não diga entre os pagãos onde está o seu Deus. Fatigados, enfim, de gritar, de chorar, eles se calaram. Osias levantou-se então, banhado em lágrimas. Coragem, meus irmãos, disse ele. Esperemos ainda 5 dias a misericórdia do Senhor. Talvez se aplaque a sua cólera e dê glória ao seu nome. Entretanto, se depois de 5 dias não nos chegar socorro algum, faremos o que propuseste. Intervenção de Judite. 8. Ora, tudo isso chegou aos ouvidos de Judite, viúva, filha de Merari, filho de Idox, filho de José, filho de Osias, filho de Elai, filho de Janor, filho de Gedeão, filho de Rafaim, filho de Aquitobe, filho de Melquias, filho de Enã, filho de Natanaías, filho de Salatiel, filho de Simeão, filho de Ruben. Seu marido chamava-se Manassés, e morrera no tempo da colheita da cevada, ferido de insolação quando fiscalizava os ceifadores que ligavam os feixes no campo. Ele morreu em Betúlia, sua cidade foi enterrado com seus pais. Judite ficara viúva havia 3 anos e meio. Ela tinha feito, no andar superior de sua casa, um quarto reservado para si, no qual se conservava retirada com suas criadas. Trazia um cílico sobre os rins e jejuava todos os dias, exceto nos sábados, nas luas novas e nas festas do povo israelita. Era extremamente bela e seu marido tinha-lhe deixado grandes riquezas, numerosos criados e domínios cheios de rebanhos de bois e de ovelhas. Era muito estimada de todos porque tinha grande temor de Deus. Não havia ninguém que falasse mal a seu respeito. Sabendo, pois, que Osias tinha prometido entregar a cidade dentro de 5 dias, mandou alguém chamar os anciões, Cabre e Carme, e esses vieram ter com ela. Ela disse-lhes: Como é possível que Osias tenha consentido em entregar a cidade aos assírios dentro de 5 dias, se não nos chegar socorro? Quem sois vós para provocar assim o Senhor? Não é este o meio de atrair a sua misericórdia, mas antes o de excitar a sua cólera e acender o seu furor. Vós,
Impuseste ao Senhor um prazo para exercer a sua misericórdia e fixaste-lhe um dia o vosso arbítrio. Mas o Senhor é paciente, façamos, pois, penitência por isto e peçamos-lhe perdão com lágrimas nos olhos, pois Deus não ameaça com os homens e não se deixa arrastar como eles a violência da cólera. Humilhemo-nos diante dele e prestemo-lhes nosso culto com espírito de humildade. Roguemos ao Senhor com lágrimas que não conceda a sua misericórdia, como lhe prouver, para que assim como se perturbou o nosso coração com o orgulho de nossos inimigos, do mesmo modo encontremos glória em nossa humilhação. Nós não imitamos os pecados de nossos pais, abandonando Deus para adorar divindades estranhas. Por este crime foram entregues à espada, à pilhagem e ao desprezo de seus inimigos. Nós, porém, não admitimos outro Deus fora dele. Esperamos com humildade a sua consolação, e ele vingará o nosso sangue dos males que nos causaram nossos inimigos. Ele humilhará toda nação que se levanta contra nós. O Senhor nosso Deus cobri-la-ás de vergonha. Agora, meus irmãos, já que sois os anciões do povo de Deus e que sua vida depende de vós, reanimai os seus corações em vossas palavras para que eles se lembrem de que nossos pais foram tentados, a fim de que se verificasse se eles serviam verdadeiramente ao seu Deus. Que eles se lembrem como nosso pai Abraão foi provado e como passou por múltiplas tribulações para se tornar amigo de Deus. Assim Isaque, assim Jacó, assim Moisés e todos os que agradaram a Deus permaneceram fiéis apesar de muitas tribulações. Aqueles, porém, que não aceitaram essas provações no temor do Senhor e se impacientaram, murmurando contra ele, foram feridos pelo exterminador e pereceram pelas serpentes. Por isso, não nos irritemos por causa do que sofremos, consideramos que estes tormentos são menos graves que nossos pecados, e que esse flagelo com que o Senhor nos castiga, como a escravos, foram-nos mandados para nossa emenda, e não para nossa perdição. Osias e os anciões responderam-lhe: Tudo o que disseste é verdade, nada há repreensível nas tuas palavras. Roga, pois, a Deus por nós, porque és uma mulher santa e piedosa. Judite respondeu-lhes: Se reconheceis que o que eu vos disse vem de Deus, examinai se vem igualmente dele o que eu resolvi fazer. Orai para que Deus me ajude a realizar o meu desígnio. Ficai esta noite à porta e eu sairei com minha criada. Orai então para que, como vós o disseste, o Senhor olhe para o seu povo de Israel dentro de 5 dias. Mas não quero que procureis saber o que eu vou fazer, enquanto eu mesma não voltar para vos avisar. Não se faça outra coisa que rogar por mim ao Senhor nosso Deus. Osias, o príncipe de Judá, respondeu-lhe: Vai em paz e que o Senhor te ajude a tomar a vingança de nossos inimigos. E retiraram-se. Oração de Judite. 9. Tendo eles partido, Judite entrou em seu oratório, pôs o seu cilício, cobriu a cabeça com cinza e, prostrando-se diante do Senhor, orou, dizendo: Senhor Deus de meu pai Simeão, que lhe deste a espada para se vingar dos estrangeiros que, arrastados pela paixão, violaram uma virgem, descobrindo-lhe vergonhosamente a nudez. Que entregastes suas mulheres à rapina, suas filhas ao cativeiro e todos os seus despojos em partilha aos vossos servos, que ardiam de zelo em vosso serviço. Vinde, eu vos peço, ó Senhor meu Deus, e socorrei esta viúva. Vós dispuseste aos acontecimentos do passado, determinastes que uns sucedessem a outros, e nada aconteceu sem que vós o quisesseis. Todos os vossos caminhos são previamente escolhidos, e os vossos juízos são marcados por vossa providência. Olhai agora para o acampamento dos assírios,
como vos dignastes outrora olhar para dos egípcios, quando corriam armados atrás dos vossos servos, fiando-se nos seus carros, nos seus cavaleiros e na multidão dos seus combatentes. Bastou um vosso olhar sobre o seu acampamento para os paralisar nas trevas. O abismo reteve os seus pés e as águas submergiram-nos. Senhor, que o mesmo aconteça a estes que confiam no seu número, nos seus carros, nos seus dardos, nos seus escudos, nas suas flechas, que são orgulhosos de suas lanças. Eles ignoram que vós sois o nosso Deus. Vós que deste todo o tempo sabereis deter as guerras, e que vosso nome é Senhor. Levantai o vosso braço, como nos tempos antigos, e quebrai o seu poder com a vossa força. Caia diante de vossa cólera o poder daqueles que prometeram a si próprios violar o vosso santuário, profanar o tabernáculo de vosso nome e derrubar com um golpe de espada os cornos de vosso altar. Fazei, Senhor, que o orgulho deste homem seja cortado com sua própria espada, seja ele preso no laço dos seus olhos fixos em mim, e feri-o com as doces palavras dos meus lábios. Dai firmeza ao meu coração para o desprezar e coragem para o abater. Isto será para o vosso nome uma glória digna de memória, tendo-o derrubado à mão de uma mulher. Não é na multidão, Senhor, que está o vosso poder, nem vos comprazeis na força dos cavalos. Os soberbos nunca vos agradaram, mas sempre vos foram aceitos as preces dos mansos e humildes. Deus do céu, Criador das águas e Senhor de toda a criação, ouvi uma pobre suplicante que só confia em vossa misericórdia. Livrai-nos, Senhor, de vossa promessa. Inspirai as palavras de minha boca e dai firmeza à resolução de meu coração, para que a vossa casa vos permaneça, para sempre consagrada, e que todos os povos conheçam que só vós sois Deus, e que não há outro fora de vós. Judite na tenda de Holofernes. 10. Quando acabou de orar ao Senhor, levantou-se do lugar onde estava, prostrada diante do Senhor, chamou a sua criada, desceu à sua casa, tirou o cilício e despediu suas vestes de viúva. Lavou-se, ungiu-se de mirra preciosa, arranjou o cabelo e pôs uma diadema. Vestiu-se como para uma festa, calçou as sandálias, pôs os braceletes, o colar, os brincos, os anéis e todos os seus enfeites. O Senhor aumentou-lhe a beleza porque tudo aquilo procedia não de uma paixão má, mas de uma virtude, e por isso o Senhor deu-lhe uma tal formosura que apareceu nos olhos de todo como um encanto incomparável. Fez que sua criada levasse um odre de vinho com uma garrafa de óleo, grãos torrados, figos secos, pão e queijo, e partiu. Chegando à porta da cidade, encontraram Uzias e os anciãos que as esperavam. Vendo-a, ficaram cheios de admiração diante de sua beleza. Sem lhes perguntar coisa alguma, deixaram-na passar e disseram: Que Deus, de vosso Pai, te dê a sua graça e fortifique a resolução de teu coração, para que sejas a glória de Jerusalém e teu nome figure no número dos santos e dos justos. Os que ali estavam disseram a uma só voz: Assim seja, assim seja. E Judite passou à porta com sua criada, orando ao Senhor. Ao raiar o dia, quando ela descia pela montanha, eis que a encontrou uma patrulha dos assírios e a deteve. Donde vem? Perguntaram-lhe. E aonde vais? Ela respondeu: Sou uma israelita, fugi do meio deles, porque vi que eles vosão de ser entregues como presa, e porque vos desprezaram, não querendo render-se espontaneamente a vós, para encontrar graça diante de vossos olhos. Por isso pensei comigo mesmo: irei apresentar-me ao príncipe Holofernes para revelar-lhe seus segredos e indicar-lhe um caminho por onde possa tomar, sem perder um homem sequer de seu exército. Ouvindo essas palavras, os homens olharam na frente com os olhos deslumbrados e de admiração pela sua grande beleza e disseram-lhe: Salvaste a tua vida porque resolveste descer para o nosso Senhor? Podes estar certa de ser bem tratada quando lhe fores apresentada, e tu lhe hás de ganhar o coração. Levaram-na à tenda de Holofernes, declarando quem era. Mal havia ela entrado, Holofernes ficou cativo de seus olhos. Seus oficiais disseram-lhe: Quem poderia desprezar os hebreus que têm tão belas mulheres? Não são elas uma razão suficiente de lhes fazermos guerra?
Judite viu Holofernes sentado sobre um baldaquinho de púrpura bordado de ouro, com esmeraldas e pedras preciosas. Ela levantou os olhos para o seu rosto e inclinou-se profundamente diante dele, até o solo. Os servos de Holofernes levantaram-na por ordem do seu senhor. Amanhã seguimos em 11.